Bora falar desse Cruzeiro e Vasco, né? Não tem como nem dar boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver assistindo o vídeo aí de pós-jogo, porque o Cruzeiro hoje teve a chance de conquistar 3 pontos importantes, evitar que o Vasco pontuasse, ultrapassar o Vasco e se afastar da zona de rebaixamento. O Cruzeiro não fez isso. E a gente tem que citar algumas coisas aqui. A atuação individual de 3 jogadores, principalmente, Neres, Castan e Wesley, né? O Wesley entrou no segundo tempo, e aí você pode falar, mas o cara não é culpado. Não é culpado uma ova, né? Que chute foi aquele do Wesley? Que gol perdido foi aquele? Aliás, que chute nada, né? Ele tentou dominar a bola sem goleiro e aí ele jogou para fora. É inacreditável o futebol que joga Wesley Ribeiro com a camisa do Cruzeiro em 2023. É mais inacreditável ainda a gente estar aqui no dia 22 de novembro e a gente não ter tido um afastamento do Wesley, né? O Wesley está sendo aproveitado ainda. No último jogo parece que ele questionou a titularidade, aí ficou fora da lista de relacionados do Paulo Tuori, voltou hoje, já voltou a ter chances. E aí se o Wesley não entrasse, provavelmente entraria o Paulo Vitor, né? Porque o Fernando sequer foi com o time pro Mineirão porque não foi relacionado pelo técnico Paulo Tuori. E a gente está há pouquíssimas rodadas do término da temporada e a gente não aguenta mais ver o Wesley em campo, a gente não aguenta mais ver o Paulo Vitor em campo, a gente não aguenta mais esse setor defensivo do Cruzeiro que ficou olhando as bolas aéreas, que nas bolas no chão também são um Deus nos acuda. Eu não sei como que o Cruzeiro é a segunda melhor defesa dessa competição. Não tem base. Hoje a gente viu aí uma das piores atuações individuais da história do Cruzeiro, né? Falando de Neres e Castan, os dois perdidos no jogo. O Vasco teve totais condições de buscar a vitória no segundo tempo, depois do empate. E quando o Cruzeiro estava ganhando de 2-1, já tinha passado da hora do Paulo Tuori mexer na equipe e mexer no setor defensivo que a gente já havia notado ali, todo mundo tinha comentado, que o Cruzeiro estava sofrendo muito para segurar o Vasco, principalmente nas bolas aéreas, né? E a gente tinha no banco de reservas o Lucas Oliveira, que foi bem na última partida contra o Fortaleza, e tinha o João Marcelo, que foi bem nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza, tirando tudo na bola aérea. Então, se a gente tem um cara forte no banco de reserva na bola aérea, coloque ele no jogo, é o mínimo que a gente espera. E aí o Paulo Tuori não teve essa visão, e aí demorou demais para mexer na equipe. O Vasco, depois das substituições, melhorou muito no jogo, buscou esse empate, e no final até buscou uma vitória ali que foi evitada por um gol anulado de forma justa, né, que estava impedido. Mas a atuação do Cruzeiro hoje foi uma coisa medonha. O Cruzeiro conseguiu buscar uma virada depois do início ruim de jogo. O Cruzeiro melhorou muito no primeiro tempo, depois de sofrer o gol. Buscou a virada, foi para o intervalo na vantagem, voltou do intervalo ali, conseguiu controlar os minutos iniciais depois das substituições do Vasco. Sofreu muito para segurar o resultado e aí acabou tomando esse empate. Esse empate que veio em um momento muito ruim, né? O Wesley já estava em campo e aí, tendo o Wesley em campo, a gente pouco crê em algo produtivo no setor ofensivo. Cara, o Wesley errou um gol que vocês estão vendo o frame na tela, que é coisa de justa causa. Não tem base um atacante errar um gol desse. O Bruno Rodrigues colocou as mãos na cabeça e ficou incrédulo, né? Porque não tem como acreditar que um jogador profissional, um atacante profissional, errou um gol desse. E o Wesley, como a gente disse, 22 de novembro de 2013, quem dera se fosse 2013, né? 2023, o Wesley ainda é um jogador que utilizado pelo Cruzeiro, não tem condição. A gente fica muito chateado com isso. Na próxima partida contra o Goiás não tem condição nenhuma de Neres e Castan formarem a dupla de zaga do Cruzeiro. Os dois não têm condições nenhuma de seguirem na equipe titular. E a gente espera mudanças dessa equipe para o jogo contra o Goiás, que vai ser um jogo muito importante na próxima segunda-feira às 9 horas da noite. E o Cruzeiro precisa, obviamente, vencer. Está a 3 pontos do Bahia, empatado em pontos com o Vasco, mas o Vasco tem uma vitória a mais e por isso está na nossa frente. E a gente precisa vencer o Goiás para chegar aí aos 44 pontos e seguir nessa luta contra o rebaixamento. Uma luta insana que essa equipe do Cruzeiro está fazendo o time ficar nela, né? É inacreditável o que fez a zaga do Cruzeiro hoje, o que fez o Wesley. Felipe Machado, mais uma vez, um jogador que é inútil para essa equipe do Cruzeiro. Provavelmente deu barulho e bati a mão no microfone, desculpa. E a gente tem aí, hoje, ponto positivo do Cruzeiro na partida de hoje. A garra do Bruno Rodrigues, que sempre tem. E o William. O William é um jogador muito bom, segue tentando muito pelo lado direito.
E aí, Matheus Pereira errando alguns passes bestas, mas foi importante no passe dele para o Matheus Vital, que resultou no pênalti cometido pelo Rossi, um jogador chato pra cacete também. Foi expulso, inclusive, no banco de reservas. Então, o Rossi cometeu esse pênalti depois de um passe lindo do Matheus Pereira e importantíssimo nessa partida de hoje. Então, não consigo criticar o Matheus Pereira depois daquele passe, mas ele tem muito a melhorar também nesse time do Cruzeiro. Comenta o que você achou do jogo, seguimos firmes e na luta, segunda-feira tem jogo contra o Goiás, mais uma decisão, o Goiás também está na briga contra o rebaixamento e a gente espera aí uma vitória dessa equipe do Cruzeiro fora de casa. Até a próxima.